Olá, turma linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes. Aí na companhia, seja dos seus amigos, seja dos seus familiares, seja dos coleguinhas da rua, da escola, não importa onde você esteja. O importante é que você esteja acompanhado também do nosso querido amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para ouvir mais um pouquinho dessa série de histórias maravilhosas da Bíblia sobre os patriarcas? É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você aí conhece alguma pessoa assim bem idosa, que já tem idade bem avançada, seja na sua família, seja na sua vizinhança, ou que você ouviu falar lá na televisão? Ah, encontramos o idoso mais idoso que tem agora, que está com o nome no Guinness Book. Vocês já viram isso? Pois bem. Às vezes, a gente vê se uma pessoa passando dos 100 anos, nossa, viveu mais de um século. Mas como será que era ao tempo de vida dessas pessoas que viveu na época dos patriarcas? Há mais de 4.000 anos atrás. Olha só, Abraão, que foi o primeiro dos patriarcas, ou seja, o pai da nação de Israel, ele viveu 175 anos. Quando seu filho Isaac nasceu, ele estava com 100 anos, olha só. E ele se tornou, o Isaac, né? Quando Abraão já estava idoso, ele estava sendo preparado o quê? Para ser o líder da nação de Israel, o líder da família, no lugar de Abraão. E agora ele também precisava o quê? Começar a sua família. Nós vimos no nosso último encontro que Isaac, né, tinha nascido e que daí Deus fez um teste com Abraão e falou para ele bem assim: olha, eu quero que você me dê seu filho em sacrifício. E Abraão confiou no Senhor e levou Isaac para ser sacrificado. Isaac estava com mais ou menos a idade de 15 para 16 anos. Mas Abraão tinha plena confiança, porque Deus tinha feito a promessa para ele que ia fazer dele uma grande nação. E ele foi, levou Isaac para ser sacrificado, mas Deus providenciou o livramento. Então, depois desse episódio, já passado muito tempo, agora Isaac estava com 40 anos, isso mesmo. Isaac ainda não tinha casado. E Abraão viu que ali onde ele morava, na terra de Canaã, as pessoas, né, os povos em volta, não adoravam ao Deus verdadeiro. E ele falou assim: eu não quero que meu filho se misture com essas meninas, essas mulheres daqui, porque elas não adoram ao Deus verdadeiro, elas adoram a outros deuses, daí vai querer trazer esses deuses para dentro da casa do meu filho. Aí ele pediu para o seu empregado Eliezer, falou: você vai lá na terra de Harã, lá na família dos meus pais, e traz de lá uma noiva para o meu filho Isaac. E assim Eliezer fez, conforme o seu patrão tinha pedido para ele, conforme Abraão pediu. E aí ele foi e trouxe uma noiva para Isaac. Quem era essa noiva? Rebeca, a Rebeca, ela era filha de Labão, irmã de Labão, era filha do irmão de Abraão. Então, quando Isaac viu Rebeca, ele estava no campo, que ele viu aquela mulher linda chegando com Eliezer, diz que ele bateu o olho nela, a Bíblia que fala que ele já se apaixonou, e os dois se casaram. Só que Rebeca, assim como Sara, que era a mãe de Isaac, ela era estéril. E aí Isaac orou por mais de 20 anos para que Rebeca engravidasse. E aí agora Isaac, na idade de 70 anos, então Deus dá para ele o privilégio de o quê? De ser papai. Porque ele orou, ele pediu para o Senhor. Ele ficou durante todo esse tempo, a Bíblia fala que ele instava ao Senhor, ou seja, orava ao Senhor para que a sua esposa tivesse um filho. Então,
Rebeca engravidou. Só que quando Rebeca engravidou, ela começou assim, né? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando chegou os 4 meses, que é quando a criança começa a se movimentar dentro da barriga da gente, que a gente começa a perceber os primeiros movimentos, ela achou estranho, porque parecia que ficava assim, sabe? Aquela mexendo muito na barriga dela, ela sentindo muitas dores. Aí ela foi orar também, perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí sabe o que o Senhor falou para ela? Que ela teria gêmeos. E Deus disse para ela que o irmão mais velho seria servo do mais novo. Deus deixou isso bem fixo para ela. E por que Deus disse para Rebeca que o filho mais velho, ou seja, o gêmeo que nasceria primeiro, serviria o mais novo? Isso era muito incomum, porque naquela época, crianças, o filho mais velho recebia uma bênção importante durante uma cerimônia especial e ele se tornaria o líder da família quando o pai morresse. Então, o filho mais velho da família também recebia uma coisa especial chamada direito de primogenitura, que era um direito concedido ao filho mais velho. Então, vou explicar melhor para você. Quando o pai morresse, ele receberia o dobro da riqueza do irmão. Sendo assim, em vez dele receber uma vaca, por exemplo, ele receberia 2 vacas. E o irmão mais novo receberia, se o irmão mais novo recebesse 10 camelos, ele receberia 20. Deus, porém, tinha seu próprio plano. Ele tem o controle de todas as coisas, até mesmo determinar qual dos gêmeos deveria receber o direito de primogenitura. Então, finalmente, chegou o momento dos gêmeos nascerem. Então, primeiro veio quem? Esaú. Por que deu a Rebeca e Isaac deu esse nome para ele? Porque a Bíblia fala que ele era ruivo e bem peludo. Então, o nome Esaú significa peludo. Por que você acha que ele recebeu esse nome? Já pensou uma criança bem peludinha, assim, bem cheia de pelos? E depois que ele nasceu, veio quem? Veio o segundo bebê, que foi Jacó. E Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então, Esaú saiu na frente e Jacó saiu com a mãozinha segurando o calcanharzinho do irmão, como se quisesse passar na sua frente. E foi por isso que ele recebeu esse nome de Jacó, que significa enganador, usurpador, aquele que faz tropeçar ou pega do outro. Olha só como que o nome é importante, né? Às vezes o papai e a mamãe, quando vai colocar o nome da criança, tem que pesquisar para saber como que é o nome, né, da criança, o que aquilo significa. Esaú e Jacó, agora eles nasceram e eles cresceram também. E quando eles cresceram, eles se tornaram bem diferentes um do outro. Porque Esaú, ele gostava do quê? De caçar, isso, ir para a mata, né? E caçar. Gostava de ficar ao ar livre com seu arco e flecha caçando. E seu pai Isaac gostava de comer da carne dos animais que ele pegava. Então, o Isaac gostava do quê? De um bom churrasco, né? Se fosse hoje a gente ia falar, Jacó gosta de um bom churrasco. Já Jacó não, ele preferia cozinhar e fazer outra atividade em casa. E ele era o filho favorito de Rebeca. Então, Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Isaac, porque Isaac era mais tranquilo, já Esaú era bem agitado. E certo dia, Esaú saiu para caçar e voltou para casa cansado, né? E com muita fome. E quando ele estava perto da tenda onde eles moravam, ele... Ai, que cheiro gostoso! O Jacó deve estar preparando um belo do ensopado, ele pensou. E aí, quando ele chegou em casa, e Jacó estava lá. Por quê? Como o irmão saía, às vezes ficava dias fora caçando, Jacó não, ele cuidava dos rebanhos de ovelha do seu pai, ficava ali mais perto de casa. Então, às vezes, ele cozinhava também a sua própria comida.
E quando Esaú pediu para Jacó um pouco do seu ensopado, né? Jacó viu uma oportunidade para obter algo que ele queria muito do seu irmão. Ele falou bem assim: tá bom, eu dou para você um pouco do meu ensopado, mas primeiro você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura. Então, sendo o irmão mais velho, Esaú sabia que o direito de primogenitura era muito importante. Ele, porém, estava com muita fome, ele lá queria saber de direito de primogenitura, com a fome que ele estava, com o estômago roncando, ele só queria algo para encher seu estômago. E ele estava assim, disposto a renunciar ao seu direito, e ele deu o direito de ser filho mais velho a Jacó. Ele passou e falou: tá bom, se você quer, fica com isso para você, mas me dá comida, por favor, que eu tô com fome. Então, Jacó se aproveitou do seu irmão. Vocês lembram do que Deus falou para Rebeca? Que o irmão mais velho serviria ao mais novo? Então, era plano de Deus que Jacó obtivesse o direito do filho mais velho, direito à primogenitura. Só que Jacó seguiu por seu próprio caminho, um caminho completamente errado. E os anos se passaram, Isaac envelheceu e ficou cego. O papai deles agora estava cego. E chegou o momento de Isaac dar a sua bênção especial da parte de Deus ao seu filho mais velho. Isaac então foi e falou para Esaú, falou assim: Esaú, meu filho, ó, você vai caçar, prepara uma refeição para mim do jeito que eu gosto, prepara o churrasco lá, o guisado do jeito que eu gosto, que depois de comer eu vou dar para você a minha bênção especial. E Esaú saiu rapidamente para seguir as instruções do seu pai. E Rebeca, ela ouviu o que o pai Isaac falou para Esaú, e ela correu e contou para Jacó, falou para esse Jacó, meu filho, né? Já que Jacó era seu filho preferido. Seu pai vai dar o direito de primogenitura para o seu irmão, só que seu irmão anda por aí nas farras, nas bagunças, porque Esaú, além de gostar de caçar, ele gostava de ficar passeando lá nas tendas, nas terras daquelas mulheres que não eram mulheres que agradavam a Deus, porque eles adoravam a outros deuses. Então, Rebeca falou, ela bolou um plano, ela falou bem assim, ó: você vai, Jacó, preparar um guisado, vai lá, pega lá 2 cabritos, que eu vou preparar do jeito que o seu pai gosta, e você vai levar para o seu pai esse guisado para você pegar a bênção no lugar do seu irmão. Aí Jacó: mas mãe, não vou enganar o meu pai, como é que eu vou fazer isso? Não posso fazer isso não, mãe. O papai vai descobrir, o Esaú é todo peludo e eu não tenho pelo não. Ela: não se preocupa com isso que eu vou dar um jeito. E aí, Jacó, como filho obediente, ele foi e obedeceu a sua mãe. Ele pegou, foi lá e preparou a carne do jeitinho que Isaac gostava. Quando ele chegou e falou: aí, mamãe, tá pronto o prato, e agora o que nós vamos fazer? Aí ela pegou, foi lá, pegou peles de cabra, colocou assim sobre as mãos, como se fosse uma luva sobre as mãos de Jacó, colocou a roupa com cheiro de Esaú, a roupa de Esaú e Jacó, colocou também pelos aqui, né, de cabra no pescoço de Jacó, para que quando ele chegasse perto de Isaac não percebesse que não era Esaú, que não era Jacó, que era Esaú que estava ali chegando para poder receber a bênção. E assim ele fez, conforme a sua mãe tinha mandado ele fazer. E aí ele preparou o guisado e chegou lá. Falou assim: papai, voltei da caçada, tá aqui a carne do jeito que o senhor preparou, agora o senhor pode me dar a bênção especial. Mas daí Isaac falou bem assim, né, que ele estava cego, ele não estava enxergando. Ele: meu filho, chega mais perto de mim para mim ver se é você mesmo. Aí Jacó chegou lá com o prato de comida, né, de guisado para Jacó comer, para Isaac comer. Só que quando ele chegou mais, ele falou: chega aqui, meu filho, a voz é de
de Jacó. Mas quando ele apalpou, assim, que ele viu, né, pelo sobre a mão, que ele passou assim, que ele sentiu o cheiro, ele falou, a voz é de Jacó. Mas o corpo, né, a roupa, o cheiro é de Esaú. E aí ele foi e deu aquela bênção, comeu, né, do guisado. Quando ele terminou de comer, ele foi e deu a sua bênção especial para Jacó. Agora pensa, criança, Jacó enganando seu pai. E mesmo assim, ele recebeu aquela bênção toda especial, que era, Deus já tinha um plano, né? Deus já tinha planejado que ele seria quem, através dele, que veria o Salvador do mundo, através da linhagem de Jacó. Só que Jacó fez o quê? Ele atropelou ele mais a sua mãe, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão e ele atropelou, ele passou na frente dos planos de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Jacó estava o quê? Era um coração enganoso. Olha só, o nome dele já dizia tudo, né? Enganador. Então, naquele momento, ele estava disposto a enganar seu pai para receber a bênção de Esaú. O coração dele estava cheio de engano. Então, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E quem o conhecerá? Só Deus é que sabe. Todos nós nascemos com o coração enganoso e maldoso. Nós queremos ir contra os caminhos de Deus. Jacó enganou o seu irmão, o seu pai, e isso era pecado. Assim como a gente enganar as pessoas também, é pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Talvez você tenha mentido para seus pais, que proibiu você de ir em algum lugar e você pegou e mentiu e foi. Ou às vezes você tenha dito ao professor que se esqueceu de levar a lição de casa, mas na verdade você não fez a lição de casa. Talvez você já tenha enganado alguém para conseguir o que você quer. E quando você conta mentira, você está agindo como um enganador. Essa é uma maneira pela qual você e eu, nós pecamos. Deus diz que há um castigo para o pecado, que é o quê? Ficar separado de Deus para sempre. Isso é o que todos nós merecemos por causa do nosso coração pecaminoso. Então Jacó, ele tinha um coração pecaminoso, cheio de engano. Ele estava até mesmo disposto, olha só, ele enganou seu pai, né? Trouxe o alimento como a sua mãe tinha mandado ele trazer. Ele foi e trouxe, enganou o papai. Para quê? Para receber a bênção. E quando o pai falou, é você mesmo, meu filho, Esaú? E ele continuou enganando, sim. Então, algo ainda não parecia certo para Isaac. Mas quando ele comeu a refeição, ele pediu para Jacó chegar mais perto dele e ele foi e proferiu a sua bênção para Jacó. E ele disse que Deus dê muitas riquezas a você. Você vai governar o seu irmão e aqueles que abençoarem você serão abençoados. Então, a bênção mostrava que a promessa que Deus havia feito a Abraão continuaria por meio dos seus filhos e dos netos de Jacó no futuro. E através da semente dele, né, da herança dele, o Salvador nasceria da família de Jacó. Esse tinha sido o plano de Deus o tempo todo, mas Rebeca e Jacó seguiram por um caminho pecaminoso. Eles deveriam ter esperado por Deus para resolver tudo. E quando a bênção terminou, Jacó saiu apressado, porque ele tinha conseguido o que queria. Mas só que logo depois que ele saiu de perto do seu pai, quem é que foi que chegou? O seu irmão, Esaú. E aí, quando Esaú chegou, ele falou bem assim, ô papai, aqui está a carne que o senhor pediu, por favor, coma e me abençoe. Aí Isaac, mas quem é você? Ele, sou eu, papai, seu primogênito. Esaú ficou intrigado do pai perguntar isso para ele. Isaac ficou perturbado. E o seu corpo tremia todo. Aí ele pensou, mas quem então veio trazer a refeição aqui? Quem recebeu a bênção no seu lugar?
Esaú sabia quem é que tinha sido. Primeiro Jacó tinha tomado o seu direito de primogenitura e trocou, né, cobrou dele por um prato de comida seu direito de primogenitura. E agora ele havia roubado a bênção especial do seu pai. Ah, não. Ele falou, ah, não, agora ele exagerou. Agora ele vai se ver comigo. E aí sabe o que ele falou? Ele falou bem assim, ó, ele implorou, falou, papai, por favor, me abençoa, pai. E aí ele falou bem assim, querido, eu não posso mais dar para você a bênção que eu já dei para o seu irmão. E aí Esaú jurou, falou, ó, assim que meu pai morrer, eu mato Jacó. Ele vai ver, ah, mas eu mato. E aí Rebeca ouviu o plano de Esaú e avisou Jacó. O que ela falou? Ela falou bem assim, Jacó, meu filho, foge, porque seu irmão intenta em te matar. Vai para a casa do meu irmão lá na cidade de Padã Arã. E assim Jacó fez. Jacó fugiu, foi embora para a casa dos seus familiares. Antes, para poder não suscitar mais raiva, mais ira dentro do coração do seu irmão. Então, a mãe falou, quando Esaú não estiver mais com raiva, eu mando um recado para você voltar para casa. Então, ó, a mentira de Jacó era pecado e machucaria muita gente. Até ele mesmo. Esaú estava planejando matar Jacó. Jacó teve que fugir da sua família e de todas as pessoas que ele conhecia, e ele foi viver com seu tio. Ah, mas se Rebeca e Jacó tivessem confiado em Deus para resolver as coisas, em vez de fazer tudo por sua própria maneira, por sua conta própria, nada daquilo tinha acontecido. A Bíblia diz que Deus é soberano. E o que é ser soberano? Ser soberano, criança, significa estar sobre todas as coisas. Deus já tinha traçado um plano perfeito. Rebeca e Jacó se esqueceram disso e tentaram assumir o controle em vez de confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. Em vez de mentir, eles poderiam e deveriam ter confiado no controle soberano de Deus sobre a vida deles. E às vezes, você aí, se você já creu em Jesus, você deve confiar em Jesus, porque Deus é soberano e Ele tem o controle total sobre a sua vida. Você menino, você menina que já tem Jesus no coração, Deus sabe tudo o que acontece, por onde você anda. Ele é o rei do universo, ele fez todas as coisas, ele governa todas as coisas de acordo com a sua vontade. Deus não se esqueceu de você. Às vezes você pode achar que ele se esqueceu, pode tentar resolver as coisas sozinho, mesmo que isso signifique fazer algo que vai contra o que Deus diz na sua palavra. Em vez de confiar na ajuda de Deus, às vezes você tenta trapacear para conseguir uma boa nota na escola, em vez de deixar que Deus escolher amigos para você, você tenta fazer amigos que não são gente boa, agindo como alguém que você não é. Lembre-se que Deus está no controle de tudo. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é soberano e nada é difícil demais para ele. Quando você coloca em primeiro lugar na sua vida, ele atende todas as suas necessidades. Então fala com Deus sobre as coisas importantes para você e então espera que ele trabalhe. Ele pode não resolver as coisas como você acha que tem que ser resolvido, mas pode ter certeza que se você crê no Senhor Jesus, confia que ele é soberano e ele vai fazer todas as coisas de acordo com a vontade dele. Então, Rebeca e Jacó deveriam ter confiado soberanamente em Deus, né? Que Deus estava no controle de tudo, mas eles não fizeram isso. Então, Jacó fugiu. E quando ele estava fugindo lá para ir para a casa do seu tio, né? Do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, irmão da sua mãe, ele
levou muitos dias para chegar lá. E quando ele estava na metade do caminho, ele parou num lugar à noite para dormir. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, porque ele saiu correndo, né? Só levou um pouco de comida e um cobertor assim para cobrir, não fez mala, não pegou lá uns camelos, uns cavalos para levar carga, não. Ele foi, só pegou lá uma comida rápida para comer, um cajado assim para se guiar e uma coisa para se cobrir, ó, perna para que te quero. E aí, como que ele fez para dormir à noite? Ele foi, pegou uma pedra lá, ajeitou uma pedra e ó. Tô cansada, né, o dia todo. Vou dormir. E aí, quando ele dormiu, ele teve um sonho lindo, maravilhoso. Ele viu algo como uma escada enorme que ia da terra para o céu. E nessas escadas, Jacó via anjos que subiam e desciam. E o Senhor falou com ele lá do topo da escada. A Bíblia conta que Deus, o que Deus disse para Jacó, que ele tinha feito coisas erradas e enganado seu pai para receber a bênção. Mas que mesmo ele estando errado, Deus ia cumprir a promessa feita a Abraão por meio de Jacó. Deus havia dito a Abraão que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e a areia da praia. No sonho de Jacó, Deus prometeu protegê-lo e trazer ele de volta para a terra prometida, que ele tinha prometido dar para Abraão e para seus descendentes. Então, Deus firmou de novo o seu compromisso com Jacó. Ele falou bem assim, eu vou honrar o compromisso que eu firmei com seu avô e com seu pai. Então, o Jacó enganador merecia o amor de Deus? Vocês acham que ele merecia depois dele ter enganado o irmão, enganado o pai? Não, né? Ele não merecia. Mas Deus amou Jacó mesmo ele não merecendo. Assim como Deus ama a mim e a você, apesar de nós não merecermos. Por quê? Deus criou você assim como ele criou todas as coisas lindas desse mundo, para você aproveitar. Ele é o grande criador de todas as coisas. Então, ele criou tudo. E se ele criou tudo, os mares, as estrelas, os animais, mas as pessoas, eu e você, somos a criação especial de Deus. E ele sabe a sua idade, ele sabe seu nome, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus é santo e significa que ele é perfeito. E por isso que ele ama você com amor perfeito. Em 1 João 4:8, olha só o que fala aqui, crianças. Em 1 João 4:8, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui tá falando que Deus, ele é o quê? Ele é amor. E se ele ama, se ele é amor, ele nos ama com um amor eterno. Então, mesmo naquele momento, Jacó, ele ficou com medo, mas algo aconteceu com Jacó, algo que ele nunca havia experimentado na sua vida, de engano, somente para agradar a si mesmo, porque até agora ele falou, não, eu tenho que tomar esse direito do meu irmão, eu não vou ficar para trás de jeito nenhum, eu vou enganar. O nome dele já dizia isso. Mas naquele momento que ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo, e Deus falando com ele, ele teve um encontro especial com Deus. Então, o único e verdadeiro Deus começou o quê? A fazer uma transformação na vida de Jacó. Porque Deus é o único, crianças, que pode o quê? Nos transformar. Então, ali começou a haver uma transformação. Então, Jesus, assim como Deus transformou Jacó, Jesus pode me transformar também. A partir do momento que eu creio nele como Senhor e Salvador da minha vida, ele pode me transformar também. Isso mesmo. Ele pode me transformar. Assim como ele começou aquela transformação em Jacó. Aí, quando Jacó acordou, de manhã, ele falou bem assim,
verdadeiramente este lugar é a habitação do Senhor. Aqui é a casa de Deus. E aí sabe o que ele fez? Ele foi, pegou aquela pedra onde ele tinha dormido à noite, né? A pedra estava deitada, ele foi, colocou a pedra de pé, derramou azeite sobre aquela pedra e falou: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então Jacó estava pronto agora para começar uma nova vida de obediência a Deus. Deus transformou Jacó. Ele havia experimentado uma vida de engano, mas daquele momento em diante ele passou a andar com Deus. Ele falou para Deus que se Deus o abençoasse, ele, tá aqui no capítulo 28 de Gênesis e o versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel, que dantes era chamado de luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Então ali ele falou: a partir de hoje, eu agora vou servir ao Deus dos meus pais, vou servir ao Deus de Abraão e de Isaac. Então ali começou a haver uma transformação na vida de Jacó. E assim como Deus transformou Jacó, Jesus também pode me transformar. Porque, crianças, às vezes você já percebeu que você tem vontade assim de fazer coisas erradas, né? Você tem vontade de bater no seu irmãozinho, tua mãe já falou que não é para você bater no seu irmãozinho, mas você quer bater nele. E aí, quem é que pode te transformar disso? Só Jesus. Às vezes você tem vontade assim de xingar um palavrão, você tenta parar de falar palavrão, mas você não consegue. Às vezes você gosta de bater, você quer parar de bater, de brigar, mas você não consegue. Mas se você pedir ajuda para o Senhor, Ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Olha só o nosso versículo de hoje. Quem é filho de rei é o quê? É um príncipe, não é? E quem é filho, a filha do rei é o quê? É uma princesa. Agora imagina, o nosso versículo de hoje fala sobre isso, que nós somos, tá lá em João, no capítulo 1 e no versículo 12, olha só o que está escrito, mas aos que o receberam e aos que creram em seu nome, fez o quê? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você, quando aceita Jesus dentro do seu coração, reconhece que você é pecador, reconhece seus erros, seus pecados, e coloca Jesus dentro do seu coração, você se torna filho de Deus. Então você se torna filho do rei. Você, antes de aceitar Jesus no seu coração, você é simplesmente uma criatura, né? É uma criação de Deus, a obra-prima da sua criação. Mas para você se tornar filho de Deus, filho do rei, criador, você tem que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, tem que crer no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Então, você quer ser filho de Deus? É só você aceitar Jesus no seu coração. E Ele, o Espírito Santo, vai te ajudar a fazer o que é certo. Vai fazer com que você se torne uma nova criatura. Jesus vai fazer o quê? Porque Ele tem, Ele vai te transformar. Porque Ele é o único capaz de transformar você. Só Jesus pode te transformar. Então vamos fazer uma oração?
Vamos lá pedir para Jesus entrar no nosso coração e nos ajudar a fazer o que é certo? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para me dar a salvação e perdão dos meus pecados. Papai do céu, eu confesso que eu sou pecador, que às vezes eu tenho vontade de brigar, às vezes eu minto, às vezes eu falo palavrão, às vezes eu tenho uns pensamentos que não é muito legal, vejo coisas que não te agradam, ouço coisas que também não é do seu agrado. Mas, Senhor, entra no meu coração, venha ser meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, me ajuda a fazer o que é certo. Venha habitar dentro de mim e desde já eu te agradeço pelo Senhor fazer morada aqui dentro do meu coração, Jesus. Amém. Então, a partir do momento que você faz essa oração, Papai do Céu vem, entra no seu coração e te ajuda. Olha só a musiquinha que eu trouxe aqui para cantar com vocês, como que é legal. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não devo obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Em Cristo que venceu na cruz. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Essa é uma história bem, né, pra gente parar, pensar. Olha só, o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo, dentro da sua linhagem tinha nós vamos ver durante o tempo que eu vou estar trazendo essas histórias bíblicas para vocês, que dentro da linhagem de Jesus teve várias pessoas que eram pecadoras, que faziam coisas terríveis, mas não importa, porque Deus queria com isso, no seu plano perfeito, mostrar que para que nós tivéssemos a nossa salvação, nosso pecado perdoado, tinha que ser só o seu Filho perfeito. Olha só que coisa maravilhosa. Bom, turminha, espero vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que nós vamos dar continuidade. O que será que aconteceu com Jacó depois, quando ele chegou na casa lá do seu tio? Será que ele conseguiu encontrar alguém lá que ele gostou? Será que seu tio recebeu ele? E Isaú? Será que Isaú esqueceu que queria acabar com a vida de Jacó? Tudo isso nós vamos saber no nosso próximo encontro. Beijinho, tchau, tchau e até a próxima.